Indiscutivelmente, nós estamos vivendo um momento histórico de transformação, né, em todos os sentidos, na sociedade. E aí o desafio é cada vez maior de competitividade também, imagine nos negócios. A eficiência está cada vez mais em mais investimentos, em mais conhecimento e em iniciativas também. Vamos falar sobre tudo isso um pouco, trazendo para a gestão um especialista no assunto. Está aqui comigo o Fernando Mulan. Fernando é partner da SponsorB e professor e especialista em negócios. Fernando, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sebastião, pelo convite para estar aqui com vocês do Rumo Certo. Estou muito contente com essa oportunidade e espero poder ser útil ao pessoal que está com a gente, está nos acompanhando. Com certeza, muito obrigado a você pela disponibilidade de conversar com a gente, pela gentileza e mais ainda por trocar ou compartilhar tanto conhecimento que eu sei que você tem aí, está valendo um pouco sobre a sua trajetória, que é instigante e tenho certeza que tem muito para oferecer para a gente, para quem está em casa também. E antes da gente começar a conversa propriamente aí pelo que a gente se propôs aqui na abertura, eu queria conhecer um pouquinho mais, que você me falasse um pouco mais da sua trajetória e do trabalho que você desenvolve hoje na SponsorB e o que é também a empresa. Perfeito, eu vou tentar resumir, mas basicamente eu tenho 46 anos de idade, tenho uma família maravilhosa, sou engenheiro químico formado pela Unicamp. Acabei direcionando minha carreira para trabalhar na área de administração e no início dela tive a oportunidade de um dos maiores bancos do mundo começar a trabalhar com dados, com inteligência do consumidor, o que me levou no futuro, que hoje já é passado, a trabalhar com internet, com digitalização. Então, eu passei por grandes organizações, diferentes segmentos. Eu fui executivo aí de bancos, de varejo, por muito tempo em telecomunicações, tanto do lado das operadoras quanto do lado da indústria. Tive oportunidades de trabalhar no mercado imobiliário e diversos outros setores que hoje eu também atuo como consultor. Ocupei posições relevantes, tanto no Brasil quanto na América Latina, algumas funções globais. Então, eu diria que a minha carreira, essa transformação digital que aconteceu conforme eu desenrolava a minha carreira e crescia, muito me ajudou pessoalmente, profissionalmente, até chegar ao ponto em que estou hoje. Há 3 anos atrás, Sebastião, eu decidi abraçar o empreendedorismo. Então, minha última passagem como executivo foi na Vivo. Eu fui responsável pelo programa de transformação digital dessa empresa, que é uma empresa aí que é uma das 10 maiores empresas do Brasil, que acho que todos que estão nos ouvindo conhecem muito bem. E lá foi uma passagem muito bacana, na qual eu refleti sobre próximos passos. Hoje, eu sou sócio da SponsorB, é uma empresa fundada pelo nosso CEO, fundador, Sérgio Augusto, um grande amigo, com quem me associei há 3 anos atrás. A gente presta serviços de aceleração e desenvolvimento de negócio, sempre com algumas competências habilitadoras, como transformação digital, inteligência e dados, tanto para empresas quanto relacionados ao consumidor, experiência do cliente e diversos outros projetos, programas que ajudam as organizações a aumentar suas receitas ou a aumentar suas eficiências, diminuindo aí custos necessários, né? É uma transição muito interessante, porque acho que a gente vai explorar um pouco melhor tudo isso. E eu acabei complementando essa formação, esse trabalho como empreendedor, como consultor, com o desejo que eu sempre tive de compartilhar um pouco de conhecimento com as pessoas, com alunos. Então, eu também sou professor. Estou gravando com vocês aqui diretamente em um dos locais que eu dou aula. Me tornei aí colunista de diversas publicações, sou investidor anjo, criei um grupo de investimento anjo, chama Malbec Angels, que a gente procura startups de alto potencial de crescimento e retorno. E é isso, assim, a gente pode explorar mais questões ao longo da trajetória, ao longo da nossa conversa, mas realmente acabei fazendo uma carreira que a gente chama de carreira mosaico, né? Eu tive diversas oportunidades, diversos locais, diversas funções, e é um pouquinho desse motivo aí que, de repente, me habilita com você nessa jornada de hoje. Que bom, não? Fico muito feliz que a nossa produção tenha encontrado você e me sinto muito confortável porque a gente vai explorar hoje um pouquinho, é claro, de todo esse seu conhecimento e da sua expertise no Rumo Certo, numa edição especial, que é uma edição semanal. O programa vai ao ar todos os dias, às 6 da tarde, mas um dia da semana, na segunda-feira, a gente faz uma edição especial um pouco mais alongada, de 51 minutos. E aí, dada a importância do tema também, da gente discutir transformação, né, de mudanças nas relações de trabalho, nas relações sociais também,
E aí, com todo esse seu conhecimento, é muito próprio para a gente discutir nessa semana, para a gente trazer você nessa semana para essa edição especial. Então, reforço que fico muito feliz e confortável de tê-lo aqui conosco. E aí, continuando na conversa então, eu te pergunto, a gente mesmo está vivendo uma transformação que às vezes nem se dá conta, né, Fernando? A gente fala de transformações que já aconteceram na história da gente, transformações na indústria, transformações no meio ambiente, nas relações de trabalho, e a gente está vivendo uma transformação muito aí ligada à tecnologia e mudanças mesmo de costumes, que é preciso se colocar como parte desse processo de forma eficiente, né? Qual é a máxima? Por onde começar, se é que alguém não começou ainda, de certa forma, quase que automaticamente aí? Mas para empresas que talvez não tenham percebido ainda a importância dos benefícios dessa transformação e de quanto deve ela acontecer de forma eficiente para que vá além da transformação, mas para que entre na evolução também, né? Porque não basta entrar na era digital, mas é preciso entrar com eficiência para dar resultado. Hoje em dia, para quem está começando nos negócios, seja um pequeno, microempreendedor ou até para grandes corporações, a máxima, apesar de tanta tecnologia, é a humanização, são pessoas, continuam sendo, ou esse virou um ativo cada vez mais importante, Fernando? Olha, vou começar pelo final da sua excelente pergunta. Sim, a gente tem que usar a tecnologia de maneira humanizada. A tecnologia, por si só, ela não tem qualquer propósito. Tem alguns teóricos, alguns estudiosos, Sebastião, que estão analisando as mudanças que a humanidade tem feito no clima, no planeta, e dizem que a gente está vivendo uma nova era geológica, que seria o antropoceno, ou seja, a era em que a humanidade deixou seus marcos, deixou seus rastros, muitas vezes de uma forma ruim, em todo o planeta. Então, a humanidade transformou todo o planeta. Se você for procurar quaisquer questões relacionadas à biologia, à ecologia, aos oceanos, tudo isso foi transformado pela ação humana. E essa ação humana, que muitas vezes é simplesmente para poder prover comida, prover melhor hábito, possibilidade, caminho de vida para você que está aí com a gente, ela só é possibilitada pela tecnologia. Então, eu estou fazendo toda essa divergência para dizer que a tecnologia que não é humanizada, por si só, não atende a um fim válido. E principalmente no caso do setor empresarial, provavelmente um enorme desperdício de recursos. Tem um contraponto aí. Existem várias tecnologias que são o que a gente chama de fronteira da inovação. Uhum. Então, a gente falou muito de metaverso recentemente, né? Ano passado era a bola da vez, todo mundo falava desse tema, provavelmente tivemos programas aqui falando sobre essa questão, e hoje está muito claro, e é engraçado como as coisas flutuam, que essa tecnologia não estava madura ou não era necessária para aquilo que nós, na sociedade atual, contemporânea, desejamos. Ou seja, essa tecnologia que tem elementos fundamentais, digitalização em escala, que está sendo sim trabalhada por várias grandes organizações em todo o planeta, não tinha uma finalidade humanizada, um propósito, um estudo de caso adequado, o que fez com que ela, por enquanto, não seja adotada em escala massiva. Uhum. Quando a gente fala de inteligência artificial, de ChatGPT, a situação é a contrária. Em 2016, quando começaram a surgir os primeiros trabalhos de inteligência artificial generativa públicos, e houve grandes questões aí relacionadas a racismo, a uso da inteligência artificial reproduzindo vieses humanos não desejáveis, essa tecnologia não estava ainda, as pessoas não estavam preparadas para entender o que a tecnologia podia trazer, a tecnologia não estava madura, e agora você vê em 2023 a corrida que está acontecendo entre todas as organizações, entre as pessoas já, os países, tentando adotar soluções de inteligência artificial o mais rápido possível, que tenham correlação com facilitar, melhorar, automatizar a nossa vida. Uhum. É curioso, né? Às vezes a gente tem a sensação de que estamos vivendo de muitas, ou experimentando muito, né? Lógico, não se tira todo o papel da pesquisa que é feita em cima, das ferramentas de tecnologia, né? Mas eu digo porque tem coisas mesmo que nos dão a ideia de que vieram para ficar e que vão transformar e vão mudar, e às vezes elas têm quase que um tom de, eu não sei se exclusão exatamente, mas é que alguns segmentos desenvolvem com mais facilidade, outros não.
Um exemplo recente para a gente dessa ideia de que veio para ficar e não ficou foi o trabalho remoto, por exemplo, né? O híbrido é eficiente, mas se falava muito, né, no começo da pandemia de que esse era o modelo agora de negócios, os negócios iam adotar e a gente percebeu com o tempo que não foi de todo, não digo eficiente, mas não foi de todo perene, pelo menos não se tornou, né? Porque as relações humanizadas, elas preconizam, né? Elas são mais importantes. Então é curioso a gente chamar a atenção para isso. A gente tem falado muito sobre isso aqui, mas nunca é demais a gente chamar a atenção para isso do quanto a tecnologia, quanto todas as ferramentas que a gente tem, elas são aliadas mesmo, elas são para complementar mesmo e talvez fazer muito mesmo, muita diferença, mas nunca para substituir, né, Fernando? Esperamos que não, né? Como toda fronteira de transformação, podem acontecer movimentos aí não lineares que levem a soluções que a gente também não antevê. Você pode, assim, certamente você e a nossa audiência aqui tem acompanhado nas últimas semanas alguns estudiosos ou pensadores ou executivos, gente muito grande, muito séria, como o Yuval Noah Harari, como o próprio Elon Musk, questionando o futuro da inteligência artificial, porque aí tem um ponto importante, que é a inteligência artificial é a primeira invenção da humanidade em que a gente ensinou algo a pensar como nós. Então essa é uma grande disrupção. Mas eu não sei nem se é o caso de a gente entrar nessa fronteira aqui. Eu estou só trazendo esse exemplo para mostrar que até isso, a tecnologia está mudando. Então, será que nós vamos perder o emprego? Será que nós vamos ter uma sociedade sem trabalho? Como isso vai ser? Como isso vai acontecer? Tem pensadores muito interessantes trazendo questões a esse respeito. E aí eu acho que o mais importante é que a gente, no nosso papel social, nosso papel executivo, a gente tente fazer o melhor para que uma transformação dessa magnitude ocorra de maneira positiva. Sim, pois é, uma transformação de inclusão também, que considere a inclusão cada vez mais, né? É porque é possível e é necessário e é real de que a gente tenha muito benefício mesmo com a tecnologia, né? A questão é como lidar com isso de forma eficiente, a gente, é claro, está cada dia buscando isso, e também de forma com que nos sintamos parte do processo, né? Não de exclusão, nós nos sintamos, eu digo para empresários, pequenos empresários, que às vezes podem imaginar o processo de transformação como algo muito distante, ou talvez de muito investimento, mas é se colocar como parte, né? Sempre há nesse processo um lugar para que a gente também entre, também se torne mais competitivo, né? A questão às vezes é muito mais de iniciativa, de postura, do que realmente de ou investimento, ou condição, ou porte de uma empresa, né? Eu costumo dizer que a tecnologia, de certa forma, ela é muito democrática também, né, Fernando? Ela é bastante democrática e eu acho que você tocou um ponto super importante, que é o seguinte: tem tecnologias para todos os custos, estilos e necessidades. Hoje em dia, a tecnologia é commodity, né? Ou seja, uma coisa que ela é fartamente acessível, não tem uma grande diferenciação em várias soluções similares. O que muda é o grau de adoção de risco, o conhecimento do empreendedor e, principalmente, no caso do empreendedor brasileiro, a gente vive em um país que todo dia tem notícias complicadas, tem muitas questões tributárias, tem várias questões de esfera macroeconômica, microeconômica que afetam o negócio. E isso fez historicamente com que a gente seja um povo empreendedor que sabe sobreviver a crises agudas de uma maneira que os países desenvolvidos não conseguem, mas que, por outro lado, foca muitas vezes só no curto prazo, né? E esse olhar no curto prazo inibe a adoção, seja numa grande empresa, seja uma média empresa, seja uma pequena empresa, muitas vezes inibe a adoção de uma solução tecnológica nova simplesmente pela falta do hábito ou pelo olhar muito no core business, né, no negócio tradicional. E é um problema, por quê? Porque hoje, como a tecnologia, como você colocou bem, está fartamente disponível, vai sempre ter um competidor que vai usá-la, que vai adotar soluções novas, mais baratas, para rentabilizar seu negócio, entender melhor o cliente e, a partir disso, se reinventar, pivotar e ganhar mais mercado. Eu vou te dar o nosso exemplo nessa economia. Quer dizer, eu faço parte de uma onda de reinvenção da empresa. Nós estamos indo para a nossa quarta onda de transformação. Então, também não é usual, não é comum para uma empresa como a nossa, né, que faz serviço de prestação de consultoria, de advisory, de uma maneira muito customizada para grandes clientes, que tem uma vida tão ampla, tão longa, de 19 anos com sucesso, um ano melhor que o outro.
E isso é parte do nosso esforço contínuo em nos questionarmos qual é a próxima dimensão de transformação, ou quais são as competências que tem que desenvolver para poder avançar. E a gente não deixa de ser aí uma média empresa, né? Hoje uma média empresa que fomos pequenos por muito tempo. Então acho que é um exemplo prático que eu deixo de reflexão para quem está nos assistindo. Não dá para passar uma semana, um dia sequer se perguntando o que eu posso fazer para o meu negócio ser mais competitivo, de onde pode vir meu próximo concorrente, qual solução de tecnologia eu posso adotar para poder melhorar e servir melhor meus clientes. Eu acho que isso hoje é a chave de sucesso. Então, é por isso que eu digo que é a iniciativa, né? É a postura de fazer, porque ferramentas a gente tem disponíveis, né? Gente especializada para também ajudar com consultoria, se for o caso, em negócios, em mentorias. Quer dizer, a gente tem hoje muito mais material para se trabalhar, para se tornar competitivo, para fazer parte desse processo, né? A questão é se colocar mesmo, é postura e às vezes nem é a questão de tanto investimento. Eu queria fazer uma paradinha, Fernando, e no próximo bloco, a sua ajuda para a gente quase que pontuar mesmo algumas questões que sejam muito relevantes, muito importantes, quando a gente fala de hoje de uso da tecnologia, das mudanças nas relações de trabalho, de liderança também, que aí volta aquela questão da postura. Mas, enfim, tem vários pontos que a gente vai, aos poucos, aqui esmiuçando e vai elevando a nossa conversa para ter uma ideia do quanto é benefício toda essa transformação e o quanto nos tornamos mais competitivos, mais fortes aí no mercado. Na vida também, a saúde, a qualidade de vida no final das contas, porque quanto melhor estivermos nas nossas relações de trabalho e financeiramente, a gente está bem também para o resto da vida, né? Vamos fazer uma pausa rapidinho, tomar uma aguinha, Fernanda? A gente volta na conversa daqui a pouquinho, tá bom? Até já. Muito bem. Você de casa também, continue com a gente aqui no Rumo Certo. Eu volto num instante. De volta com o Rumo Certo, e essa é uma edição especial, a edição especial e mais alongada da semana, 51 minutos de conversa. Hoje o tema da nossa conversa é transformação digital, transformação nos costumes, nos negócios também. E aí a gente está conversando com um especialista para saber do direcionamento, né? Quais as posturas para transformar ou ajudar essa transformação a transformar os negócios de forma mais eficiente. Continuamos no segundo bloco, está comigo Fernando Mulan. Fernando, vamos continuar nessa conversa? Fiz uma provocação do bloco anterior, da gente entrar em alguns pontos específicos aí, para a gente usar com eficiência ou se beneficiar, fazer parte com eficiência dessa transformação aí para o mundo dos negócios, que é o nosso foco aqui. E eu te pergunto, já no começo desse bloco, as nossas empresas no Brasil, estão preparadas para essa transformação? Olha, a gente fez uma pesquisa recente com um grupo bastante seleto de executivos sêniores de nível diretoria para cima, mais de 60% dos respondentes, tá? No final do ano passado, e a gente perguntou exatamente sobre a questão de transformação digital. O quanto esses executivos e executivas acreditavam que as suas organizações estão preparadas. E a pandemia de Covid, ela acabou fazendo com que a gente tivesse 5, 10 anos acontecendo em um ano. Tanto em termos de penetração do e-commerce no total do varejo na economia, quanto em termos do uso do digital em tudo que a gente faz, enfim, no nosso dia a dia, nas nossas organizações. E a resposta desses executivos é que eles se sentem no processo de transformação, mas que precisam fazer o que chamam de amadurecimento digital. O que significa isso? Aí eu tenho visto isso em diferentes conversas aí, no mundo dos negócios, em diferentes publicações. Significa que a transição foi muito abrupta, que as questões culturais associadas a mudar o modelo mental, a trabalhar de uma maneira realmente integrada com novos formatos, a ter uma gestão de equipe mais eficiente, que use o melhor dos mundos físico e digital, e assim por diante. Essas questões todas ainda estão em profunda reflexão e amadurecimento, e no Brasil
dado o contexto macroeconômico dos últimos anos, a gente vê uma dificuldade adicional, que é muitos empreendedores, muitos empresários batalhando para manter o negócio de pé, o que faz com que transformar seja algo, às vezes, um pouco mais difícil de trazer para o dia a dia. Tá certo, Fernando. Mas então, com esse diagnóstico, com esse cenário, por onde é o caminho? Precisamos trabalhar com educação, talvez nesse sentido? Onde é que está a solução? Bom, eu acho que vai haver uma seleção natural pelo mercado, tá? O que a gente vê é um conjunto de empresas tradicionais se transformando rapidamente para conseguir competir com as novas empresas. E aí, toda a imersão que o mundo corporativo fez no universo das startups ajudou bastante, porque hoje acho que é um ponto pacífico, que há 10 anos atrás era uma grande dúvida sobre onde buscar a inovação. A inovação, ela está muitas vezes fora da sua empresa, você tem que trabalhar num ambiente de inovação aberta, e que tem empresas pequenas, que são as startups, que estão ali correndo um risco muito maior, mas desenvolvendo e buscando novas soluções justamente para as dores na jornada do consumidor das organizações tradicionais. Então, você vê as empresas grandes comprando startups, incorporando esse tipo de mentalidade, tentando se transformar profundamente através de tecnologia e de novos processos. A gente vê empresas pequenas realmente desenvolvendo novos modelos, seja para poder sustentar o seu negócio, seja para poder tentar capturar mercados maiores, e as empresas médias no momento de bastante desafio, porque ou elas estão sendo incorporadas pelas grandes, ou muitas vezes estão tendo que se coligar a outras empresas de porte intermediário para poder ter escalabilidade, para poder conseguir ter mais competitividade. E aí também, Sebastião, a tecnologia tem que ser uma grande aliada, entendeu? Me causou muita surpresa quando a pandemia chegou em 2020. Grandes empresas do varejo alimentar, grandes empresas do varejo de moda, grandes empresas aí, indústrias, elas simplesmente não tinham sequer um canal de e-commerce, um atendimento por um aplicativo, não tinham nem como te atender no momento de isolamento completo de casa. E aí essas organizações fizeram as suas implementações, aprenderam com o digital, sofreram com alguns custos que não estavam preparados para ter, só que hoje a gente vê de novo um movimento de pêndulo, entendeu? É quase como se assim, a gente teve que se transformar para poder fazer tudo isso continuar de pé, a empresa sobreviver durante a pandemia, mas muitas organizações esqueceram que esse modelo mental tem que ser preservado para o futuro de uma maneira permanente, porque a gente vive numa era em que nunca foi tão acelerada a mudança, nunca foi tão necessário o tempo inteiro se reinventar. Pois é um desafio enorme, né, Fernando? A gente tem trazido muito para cá essa expressão ou esse termo da agilidade, né? Preciso, se tiver problema, mas também ter capacidade de resolver rapidamente, né? Que problemas e desafios tem todos os dias para empresários, então, né? Mas o grande diferencial tem sido quem saiba resolver, né? Com eficiência e rápido, né? Nessa máxima toda do que ofertam as startups, do que as empresas buscam, né? Do que está acontecendo nesse caldeirão, o qual tem sido a máxima do conteúdo disso? O que as empresas mais estão demandando e o que as startups também estão mais oferecendo e que tem dado certo nesse processo de descoberta de todo mundo? Olha, se você me permite, eu acho que tem muita inovação sim acontecendo, muito teste e aprendizagem, mas eu recomendaria 3 focos principais para quem está nos ouvindo, para tentar, a partir desses focos estratégicos, encontrar soluções de transformação, de inovação que os ajudem. Tá? Porque eu acho que elas são competitivas. A primeira é o que a gente chama de centralidade do cliente. A tecnologia hoje possibilita que a gente capture dados dos nossos clientes em todas as interações que a gente faz. Na hora que eu ligo no atendimento telefônico, na hora que eu visito uma loja, na hora que eu estou usando um aplicativo, na hora que eu estou na minha casa. Então, esses dados têm que ser capturados, organizados e processados de uma maneira tal que ajude a gente, como empresa, a dar soluções cada vez mais personalizadas e customizadas para o nosso consumidor ou para o nosso cliente, se for uma relação entre empresas, tá? E isso parece algo muito trivial de se falar, mas é extremamente difícil de executar. Então, o primeiro aviso, conselho, recado, enfim, a palavra que quiserem usar, que eu deixaria para quem está conosco, é tudo aquilo que for para transformar, melhorar a sua intimidade com o seu cliente, o nível de serviço que você dá ao seu cliente, o seu produto para o cliente, aí deve ter um olhar de inovação, de transformação contínua, porque esse é esse diferencial competitivo sustentável.
Tem um segundo ponto que eu acho muito importante que você comentou na sua pergunta, que é a execução. A gente tem tanta transformação acontecendo o tempo todo, Sebastião, que as empresas de sucesso são aquelas que executam com consistência. Vou parafrasear uma sentença que eu ouvi do Joel J, um bate-papo que eu tive com ele, que é um grande autor de livros, influenciador digital e palestrante, e ele falou uma coisa que é óbvia, mas que faz todo sentido nesse mundo que a gente está vivendo. Um pouquinho executado diariamente, ao final de um ano, é um muito. Ao final de 5 anos, é uma transformação completa. E infelizmente, a transformação é tanta coisa acontecendo, nos distraindo, que a gente muitas vezes não consegue ter essa execução com foco continuada que vai dar o resultado real no longo prazo. E tem um terceiro ponto que você também mencionou, que é de agilidade. E eu concordo absolutamente com isso, é um mantra que vem do Vale do Silício, que foi onde surgiram as principais startups e empresas de tecnologia que hoje todos nós usamos, Google, Apple, enfim, a Amazon surgiu em Seattle, mas é o mesmo espírito. E a gente tem uma situação em que você precisa, é um paradoxo, né? Você precisa ter consistência de execução e, ao mesmo tempo, você tem que fazer o que eles chamavam de fail fast, fale rápido, ou seja, aceleradamente, com agilidade, testar novos modelos de transformação, novas soluções, novas tecnologias e estar pronto para analisar. Se o resultado não for bom para o seu cliente e para o seu negócio, mudar. Então, eu resumindo aí, centralidade no cliente, execução com qualidade e consistência e, como você falou muito bem, agilidade. E aí o desafio também da agilidade, né? Porque a agilidade com eficiência também, né? A gente tem a máxima de que fazer muito rápido nada dá certo. Não, não é um rápido e não dá certo. Hoje a gente tem ferramentas, aliás, para nos auxiliar nisso, né? A agilidade num outro conceito, agilidade, é claro, preconizando a eficiência, a qualidade do que se oferece, né? Mas queria voltar nessa questão que é bastante importante também, latente aqui nas nossas conversas, que é da dor do consumidor, né? O quanto ela é um referencial para a tomada de decisões das empresas e que a dor do consumidor, eu até não gosto muito da expressão dor aí, não, nos negócios, mas enfim, é a necessidade, o que ele espera, o que ele aspira, né? Ela é muito mais hoje do que por uma busca de um serviço específico ou por uma compra de um produto só, né? Isso nessa aspiração, nessa dor de novo, tem muitos outros fatores novos também, né? Cada vez se valoriza mais a postura da empresa, né? O propósito da empresa, a marca. Esse é um ativo também muito grande e de muito resultado no final das contas, quando bem utilizado também, né, Fernando? Sim, é verdade. O que está acontecendo hoje, Sebastião, é o seguinte: as redes sociais trouxeram uma transformação que ela é muito grande, inclusive na indústria na qual você atua, que é a indústria de comunicação, que nos permite, por exemplo, estar aqui hoje falando nessa gravação com uma audiência de todo o planeta, que todo mundo hoje, com o seu celular na sua palma da mão, pode produzir, consumir, interagir, modificar conteúdo, certo? E o que isso tem a ver com as marcas? O que isso tem a ver com as empresas? Esse consumidor empoderado que hoje detém a capacidade de trabalhar com o próprio conteúdo, ou com o conteúdo que ele quiser, escolhe as marcas que vão ter um conteúdo com princípios, propósitos e valores alinhados àquilo que ele acredita. Então as marcas tiveram que mudar radicalmente de 20 anos para cá e todas as empresas tiveram que passar a ter uma voz, um poder de voz, um lugar de fala referente aos valores, propósito, cultura que professam. E isso se tornou extremamente crítico, porque um colaborador de uma organização que faça uma postagem numa rede social qualquer, um valor ou um propósito que vá ao contrário do caminho defendido por aquela organização, pode perder seu emprego, ou muitas vezes pode causar uma dor de cabeça tremenda, não precisa ser o presidente. A sociedade cada vez mais exige do setor privado uma contrapartida em termos sociais equivalente ao que o setor privado gera de lucro e resultado para si próprio. Então, a gente realmente está num tempo muito novo em que as marcas precisam se posicionar e precisam ser extremamente criteriosas ao escolher as causas que representam, porque uma outra questão que é muito chave, muito importante para quem está nos ouvindo, a gente está na era da transparência, sabe?
Hoje em dia, qualquer mentira, qualquer falácia, qualquer coisa que a gente, como empresa, como pessoa física, ou enfim, qualquer relação corporativa ou social, trouxer que não corresponda à autenticidade, à verdade, é rapidamente descoberto e profundamente questionado. É coerência, né? Aliás, coerência que vale para a vida da gente, para o dia a dia, mas nas empresas, para que isso tenha resultado, é fundamental, né? E não é algo que se cria porque é onda, porque é moda, não há modismo nisso, né? A transparência, como você disse, está aí, então tem que ser muito coerente com aquilo que você vende, com aquilo que você oferece mesmo nas suas posturas. E aí quando você fala da responsabilidade, quase que eu diria, que tem o colaborador neste processo também, a gente fala de engajamento, né? Que é preciso criar esse engajamento, esse entendimento do valor, da marca, do propósito para todo mundo de uma forma coesa também, né? É outro desafio esse, né, Fernando? Trazer para todo mundo junto, para usar um termo que se usava muito, vestir a camisa e com eficiência, né? Olha, Sebastião, é tão crítico isso. Assim, vou dar um exemplo concreto. Você não tem alguns amigos que você vê aquela marca bonita, empresa conhecida, e você tem uma imagem positiva da empresa. E aí você vai lá e pergunta para o seu amigo, para o seu colega, fala assim, mas você trabalhou lá ou fornece para eles, presta serviço para eles, como é que é essa empresa? E acontece a gente ouvir às vezes histórias que são horríveis, né? São histórias complexas. Você fala, poxa, peraí, mas a empresa verdadeira é essa experiência que eu tenho aqui com o meu colega, com o meu amigo? Ou é essa experiência? É esse print que eu posso tirar de uma rede social e multiplicar em escala com coisas muito negativas, ofensivas? Ou é aquela imagem corporativa de sonho desenhado? Então, para que esse engajamento aconteça, você tem que ter não só coerência, mas tem que ter consistência e realmente estar imbuído de fazer o que é certo, porque as pessoas também entendem que quando você quer fazer o que é certo, você pode errar. E você que é empreendedor, empresário, está tentando fazer o que é certo, errar faz parte do jogo cada vez mais, só o importante é corrigir rápido, como a gente falou. Mas não tenha incoerência entre defender uma questão e agir de outra forma. Fernando, e nesse processo todo, às vezes mais do que questões internas, né, ou até de relacionamento direto ali com o consumidor, tem questões sociais, ambientais hoje, que elas podem ser trazidas para o ativo, para agregar valor ao que se vende, ao que se produz também. Isso tem sido cada vez mais importante, né, Fernando? Sim, tem dois fenômenos acontecendo em paralelo que são fundamentais para a gente entender isso. O primeiro é que acho que está cada vez mais claro, cada vez mais evidente para todos nós, que o mundo, como a gente conhecia, está em uma transformação muito acelerada climática. E isso tem feito as pessoas se questionarem sobre o futuro do planeta. Quer dizer, você vai numa praia tomar um banho de mar e tem plásticos em todo lado, pedaços de rede, quaisquer coisas afins. Você sente a qualidade do ar e a qualidade do ar está cada vez mais prejudicada. Você tem desafios relacionados a secas extremas, enchentes extremas, tragédias como aconteceu recentemente no litoral paulista. Então, o primeiro fator é que a sociedade em geral está mais consciente sobre essa questão e tem exigido das empresas uma postura que tente ajudar a minimizar os efeitos dos impactos da humanidade no planeta. A segunda questão muito importante, Sebastião, que o nosso ouvinte, nossa audiência, a pessoa que está aqui acompanhando com a gente tem que ter em mente, é a questão geracional. A gente tem o privilégio de fazer parte de uma época da humanidade em que a nossa expectativa de vida é a mais alta desde que o homem surgiu na face da Terra. Então, hoje, em média, um brasileiro, uma brasileira vai viver 80 anos. Isso significa que no mercado de trabalho a gente vai conviver pessoas, profissionais de 70 anos, que estão em plena faculdade mental, física, técnica, vão conviver com gerações até os 20 anos de idade, começando sua carreira. São 5 gerações diferentes no mercado de trabalho. E essas gerações mais novas têm trazido consigo um profundo questionamento sobre o impacto das ações da humanidade, o impacto das ações de cada um de nós, o impacto das ações das empresas nessas questões climáticas, de governança, em temas ligados, por exemplo, à corrupção, a práticas antiéticas, e isso fez com que as empresas precisassem se transformar para poder, como você mesmo disse, ter um engajamento
com essa base da pirâmide, que é um consumidor que já tem um poder aquisitivo elevado, mas que no futuro vai ser o principal extrato econômico da sociedade, de maneira tal que elas tenham alguma relevância para esse consumidor, que tem o digital na palma da mão, que pode escolher a empresa que ele quiser saltando de um aplicativo para o outro instantaneamente, entendeu? Ótimo, não é fácil. E aí você me deu gancho para uma outra questão que eu quero entrar no próximo bloco aí com você, é sobre a importância de se pensar também na diversidade, na inclusão, né? E de lideranças hoje em dia, lideranças que devem ter competências dentro de todo esse turbilhão aí, muito relevantes também, que precisam ser colocadas em prática, né? Mas esse assunto então para o nosso próximo e último bloco aqui da edição especial do Rumo Certo de hoje. Tá bom, Fernando? A gente volta num segundinho. Você de casa também? Segure com a gente, Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, no último bloco dessa edição especial dessa semana, quase 1 hora de conversa, dada a importância que tem a nossa conversa sempre aqui no Rumo Certo. Mas a de hoje, então, nós estamos falando de transformação digital e de como se colocar como parte dessa transformação de forma eficiente aí nos negócios, na gestão dos seus negócios. Para essa conversa comigo, Fernando Mulan. Fernando é partner da Sponsorb e professor, especialista em negócio. Você já viu em 2 blocos, tem muito material para compartilhar com a gente aqui e de uma forma muito clara também. Fernando, vamos continuar nessa conversa? Depois de toda essa explanação, a gente entrou num tom bastante interessante, eu digo, enquanto ativos também para as empresas, né? O quanto necessários, viáveis, possíveis se trabalhar com eu diria, o benefício de termos hoje em dia cada vez mais valorizada a diversidade nas empresas, mais valorizado também a inclusão nas empresas. E eu queria que você me falasse um pouquinho disso, do quanto isso é realmente importante, quanto isso é um ativo com resultado para todo mundo no final das contas, porque quanto mais melhor e quanto mais com qualidade, melhor ainda, né, Fernando? Olha, Sebastião, sobre diversidade e inclusão, a minha posição é muito definitiva. É não negociável. Ponto. É não negociável. É inadmissível que em 2023, em pleno século XXI, a gente ainda veja em diversos segmentos da sociedade, inclusive nas empresas, manifestações de desrespeito à preferência de ordem sexual, religiosa, ligadas aí à cor da pele, ou enfim, a outros temas como, sei lá, deficiências físicas que muitos de nós têm ou poderão ter. Isso é inadmissível. A nossa sociedade é composta de pessoas que, a princípio, têm que ter o mesmo direito de se professar, de colocar suas opiniões, de ter participação igualitária naquilo que elas desejam, consumir, amar, ser amados. Mas por muito tempo, o que a gente fala que eram minorias, que na verdade são maiorias, foi relegado a segundo plano. No primeiro quesito, isso se movimentou, no meu entender, por um foco econômico, tá? Então as marcas começaram a entender que, puxa, por exemplo, fazer maquiagem com tom de pele negra tinha um mercado consumidor muito maior do que o tom de pele como o meu, que é mais claro. E dessa maneira, buscando novos lucros, novos segmentos de mercado, elas foram desenvolvendo soluções e produtos para esses consumidores. Então, eu acho que começou de uma maneira que é muito boa, que é pelo próprio lucro, pelo propósito financeiro, mas rapidamente essa questão mudou. Felizmente, hoje, muito do que até bem pouco tempo atrás era aceito crime, já é crime tipificado, e não vou me estender muito sobre isso, mas ainda temos um longo caminho a trabalhar no mundo corporativo, no mundo executivo, para garantir que todas as pessoas tenham seus direitos preservados e assegurados. E as marcas não vão poder fugir disso. A não ser alguma marca que associar aos nichos mais radicais, como sempre tem, né? Mas enfim, aí para essas questões eu prefiro entender que não é o público que está acontecendo com a gente. Não, e é para além de legislação, né? Me assusta pensar
de que é preciso impor, é preciso criar uma lei para a inclusão. Onde é que estamos ainda, né? E é importantíssimo se pensar, o quanto é inteligente pensar na diversidade quanto agregador para tudo, né? Quanto mais eu tiver uma pessoa que tem outra ideia comigo, que tem outra preferência, que tem outro conhecimento, só agrega, isso é resultado no final das contas. A gente às vezes parece que fica chovendo no molhado, né? Mais do que necessário isso, mas é importante a gente trazer isso porque é um ativo importante mesmo, enquanto empresas mais eficientes, empresas com melhor colocação no mercado, já enxergaram isso faz tempo, né? Empresas tradicionais ou não, mas, meu Deus do céu, não dá mais para se falar sobre isso assim, né? Agora, essa transformação, essas mudanças dentro das empresas, volto a dizer, não pode ser impositivas, né? Tem que ser orgânicas, tem que haver um entendimento natural para isso, que é o entendimento que a gente busca na sociedade também. E eu digo isso para entrar na questão da liderança, o quanto é importante, né, a gente ter líderes, CEOs, já com esse entendimento, porque a liderança é a referência mais do que a regra que se cria ou a norma que se cria para um procedimento, mas a gente espelha na liderança, né, pelo procedimento, pela postura. Então, é um desafio grande também. Quais são as competências dos novos e eficientes líderes hoje no mercado, Fernando? Olha, Sebastião, essa pergunta é excelente e ela é bastante complexa de responder, porque são muitas as competências exigidas. Vou te dar um exemplo pessoal. Na minha última passagem corporativa, eu entrei em 2013 e o estilo de gestão que eu adotava e as práticas que eu adotava, se eu utilizasse ainda em 2019, quando eu também estava lá, eu teria sido massacrado pela minha equipe. Provavelmente eu já teria perdido meu emprego há muito tempo, ainda que eu, Fernando, estivesse para manter a parte do assunto. Ou seja, existe uma necessidade corporativa latente que a gente se capacite cada vez mais como líderes. Por quê? Porque as pessoas estão buscando o exemplo. O exemplo é muito importante. E aí, qual é o exemplo que elas estão buscando para poder se sentir melhor junto à sua liderança? O Google tinha um conceito importante que dizia, o Google por muitos anos foi considerado uma das empresas com melhores práticas de liderança do mundo, e dizia que o grande papel do líder é facilitar o trabalho do colaborador da sua equipe ou de outras equipes, que tinha um papel de influência para cima, para o lado e para baixo. E esse papel de facilitador tinha que ser feito de uma maneira tal a empoderar as pessoas para serem a melhor versão possível de si mesmas. Então, que espécie de competências os líderes de hoje têm que ter? Primeiro que eles, obviamente, têm que praticar a diversidade e a inclusão, porque o respeito, a adoção de ideias diferentes, a construção de um coletivo é parte essencial para poder fazer tudo aquilo que a gente falou antes no nosso bate-papo aqui, para ser ágil, para se transformar, para capturar resultado. Também, paradoxalmente, está sendo exigido cada vez mais foco no resultado e pragmatismo da liderança, então a liderança tem que ser muito chata, muito acurada em entender onde o resultado vai vir, quais são os projetos essenciais, quais não são, e como executá-los da melhor forma possível com as pessoas que lideram. Existe uma terceira competência que eu vejo, um grupo de competências muito importante, que é a comunicação e a capacidade de influenciar a outros, porque nesse papel de facilitação, a liderança precisa trazer isso de uma maneira muito coerente. E existem questões importantes de liderança relacionadas também a conseguir, tecnicamente, entender como aplicar as melhores soluções, as melhores possibilidades em prol do seu cliente, do seu negócio. Tudo isso é revestido de outras necessidades que o líder tem que ter. Então, um exemplo que eu tive também nessa organização pela qual eu passei, de um treinamento que eu fiz lá fora, que foi muito legal, eu tive um treinamento com um ultramaratonista, que o cara começou o treinamento mostrando para nós, executivos, como era um camarim de uma banda de rock dos anos 60 e como era esse mesmo camarim dos anos 2000. E, assim, a diferença era gritante. Por quê? Porque atletas, músicos, executivos são profissionais que têm cada vez mais necessidade de obter alta performance, e essa alta performance passa por uma saúde adequada, por uma ótima alimentação, por conseguir dormir, por meditação. Você vê quantas empresas hoje cobram os seus colaboradores que meditem, né? Isso é uma prática que está se disseminando, porque se comprovou que ela traz resultados para a pessoa física e para a pessoa jurídica. E esse conjunto de competências reflete uma liderança moderna no século XXI. Eu acho, particularmente, que muitos líderes no Brasil não estão atualizados e vão ser engolidos pelo processo. Não, é um desafio enorme, né? Talvez nenhum
como eu diria, nenhum profissional tenha tanto desafio, porque é equilíbrio das habilidades comportamentais com as habilidades técnicas necessárias, precisa trazer resultado, precisamos ser pragmáticos nisso, mas muito também precisa ter uma maleabilidade no lidar, né? No lidar com as pessoas, enfim. Agora, muito disso a gente aprende também, né? Muito de perfil, até em habilidades comportamentais, tem muito de perfil. Mas muito se aprende também, né? Uma questão de, enfim, de tempo, de planejamento, talvez, de estudo, né? De capacitação, né? Por mais que você diga que a gente ainda precisa avançar muito nisso e precisa, bom que a gente atente para isso, mas muito dá para fazer, né? Muito é preciso se colocar à disposição, digo mesmo em termos das empresas treinarem pessoas voltadas mais para essas habilidades comportamentais, para soft skills, que você tem algumas, mas outras você pode desenvolver também. Uma questão de estar predisposto a também, né? Dá para aprender a liderar, né? É preciso, aliás, né, Fernando? Olha, quem que vai chegar mais longe no mundo dos esportes? Tem muita correlação com o mundo corporativo. É aquela pessoa que nasceu com um talento imenso que foi dado pelo plano divino a ela, ou aquela pessoa que nasceu com um certo grau de talento, mas que todos os dias procurou treinar para se aprimorar constantemente e chegar lá? A resposta é evidente. Então, as pessoas que estão querendo aspirar a cargos de liderança, primeiramente precisam gostar de liderar, precisam querer ter isso. E eu vejo muita gente achando que ser líder é status, tem muita gente achando que ser líder é ganhar mais salário. E eu confesso que não foram poucas as vezes da minha carreira que eu achei que aquele 10%, 15% a mais que eu ganhei não compensava a dor de cabeça adicional que eu trouxe. Mas eu gostava e gosto de liderar pessoas. Então, essa vocação ou esse desejo faz, Sebastião, com que quem realmente queira se aprimorar tenha, através do mundo digital, através de capacitação na prática junto com a teórica, também como você mencionou, possibilidades infinitas. A gente nunca teve tanta ferramenta de gestão na história. Hoje em dia, quem deseja, de fato, consegue chegar lá, consegue falar com outras pessoas, pegar referência, fazer mentoria, enfim, existem muitas técnicas para isso. Não, essa sua analogia com o esporte é fantástica, é espetacular, é muito claro da gente evidenciar, né? E a educação faz parte de tudo aí nesse processo importantíssimo, aliás, né? Você aí como professor sabe muito o quanto ela transforma mesmo, né? Agora, a gente está entrando para o finalzinho, tem 2 minutinhos só para a gente finalizar a nossa conversa. Eu queria que você sintetizasse um pouco dessa quase 1 hora, falamos tanto, né, de tanta coisa, mas alguns pontos são muito importantes aí que vale a gente ressaltar e deixar aqui com um gostinho talvez de quero mais para quem está em casa. Uma síntese sua da nossa conversa. Olha, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu espero que algum comentário, alguma consideração tenha sido útil para você que ficou com a gente até agora ou que vai ver esse finalzinho sumário. Eu acho que a gente pode resumir o bate-papo de hoje em algumas questões muito simples. O mundo está num processo, num ritmo de transformação que nunca aconteceu. Esse processo tem feito com que a gente possa estar ao lado de pessoas de gerações muito diferentes das nossas, que trazem novos paradigmas, novos conceitos, novas formas de ver a própria natureza, a própria existência. Esses novos conceitos nos desafiam a cada dia a sermos melhores líderes, a focarmos ainda mais no resultado do nosso negócio, sob pena de ter um concorrente que vai acabar com a nossa relevância. Para que isso aconteça, nós temos que ter um mindset inovador, nós temos que trabalhar profundamente focados na centralidade do nosso cliente, conhecer profundamente o cliente, com uma execução continuada progressivamente melhor, principalmente com um senso muito grande de inclusão, de diversidade, de respeito e de inovação, com agilidade para rapidamente aprender com os erros e a partir disso seguirmos nos reinventando. É uma era fascinante, é um privilégio viver nesse momento da humanidade, ainda que muitos possam achar que não, e eu espero que cada um de nós tenha sabedoria para entender o tamanho desse privilégio e multiplicar uma mensagem do bem para aqueles que nos cercam, que nos rodeiam, que dependem da gente muitas vezes, para poder também ter um dia a dia melhor e mais digno. Muito bom, professor Fernando Mulan, foi uma aula que tivemos hoje aqui com você. Muitíssimo obrigado por essa disponibilidade do seu tempo e das suas ideias, né? De compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente, tenho absoluta certeza, muito proveitoso, foi para nós, é para quem está em casa, para quem está nas suas empresas também. Muito obrigado, um forte abraço, volte mais vezes para a gente conversar. Será um prazer, obrigado pelo convite e espero ter sido útil. Com certeza.
Muito obrigado a você que acompanhou com a gente aqui, que fez audiência para a gente hoje aqui no Rumo Certo. Espero que tenha sido bastante proveitoso para você. Tenho certeza que sim. Rumo Certo volta amanhã. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.